Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos deu vida, nos deu alegria, saúde e condição de estarmos aqui hoje para render glórias ao nome do Senhor. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Nós devemos ser sempre gratos a Deus por tudo. Nem sempre somos, mas é o que a Bíblia ensina. Sermos gratos, porque é o Senhor que tem sustentado tudo na nossa vida. Pelo que você agradece a Deus? Normalmente a gente agradece pela comida, né? Acho que quase todo mundo faz aquela oração antes do almoço, da janta e até do café da manhã. É Deus que supre a nossa alimentação. Agradecemos a Deus muitas vezes pela saúde, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, pela nossa vida, por todos os aspectos, pela nossa família, pela proteção, segurança, no meio de muitas vezes uma cidade ou um ambiente até hostil à nossa segurança. O apóstolo Paulo, aqui nessa epístola que nós estamos estudando, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele também agora vai agradecer a Deus. E ele agradece a Deus por algo muito importante. Ele agradece a Deus por aquela igreja. Ele agradece a Deus por aqueles irmãos. E de cara, né, vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 em diante, de cara, no início da epístola, você já percebe um grande motivo de gratidão a Deus por uma igreja. Irmãos, as igrejas estão acabando. As igrejas estão acabando. Mas, pastor, como assim? Cada vez eu vejo mais igrejas aí se multiplicando? Pois é. Mas onde você vai conseguir ler a Bíblia, vão falar de Jesus da maneira correta, as igrejas estão acabando. Então, e o Senhor está voltando, né? Então, as coisas estão se encaixando realmente segundo o plano do Senhor nosso Deus. Temos que agradecer a Deus por uma igreja, um porto seguro, onde tem crentes, né? Mesmo que um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, mas crentes em Jesus, reunidos para adorar a Deus. Isso é motivo de gratidão, isso é saúde para a nossa alma, termos uma igreja para congregar. Paulo agradece por essa igreja e agradece pelos crentes de Corinto. Você lembra do domingo atrasado? Nós falamos como era a igreja de Corinto. Lembra quantos problemas aquela igreja tinha? Mas Paulo agradece pelos crentes da igreja de Corinto. Apesar de alguns pecados que aqueles irmãos tinham, eles também tinham muitas coisas dignas de agradecimento. E o apóstolo vai mencionar aqui. É por isso que nesse texto que nós vamos ler hoje, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 4 ao verso 9, nós vamos observar que a nossa gratidão deve estar em conhecer Jesus Cristo e viver por Jesus Cristo. Esse é o grande motivo de gratidão. Agradeço pela saúde, agradeço pelo alimento, agradeço pela família, mas tem um motivo de gratidão que é mais importante do que todos: conhecer o Senhor Jesus Cristo. E conhecendo Jesus, outro motivo de gratidão é viver por Jesus. Vamos ler 1 Coríntios, vamos ler do verso 1 até o 9, já que é um texto curto. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós,
de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa gratidão é conhecer Jesus Cristo e viver por Ele. Todo dia, você que creu em Jesus, deve agradecer a Deus por conhecer Jesus. E conhecer Jesus é ter crido em Jesus, entregado sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confiado que Ele morreu na cruz para te livrar da condenação dos teus pecados. E se você não crê em Jesus, você não tem motivo de gratidão. Essa é a mensagem do Evangelho. E é com tristeza que a gente fala isso. Você que não creu no Senhor Jesus Cristo, não confia que Ele morreu na cruz para te salvar da condenação dos teus pecados, você não tem motivo de gratidão. Você não tem o que agradecer. Você vai agradecer pelo quê? Se você não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E Paulo agradece, porque aqueles coríntios, a quem ele escreve, receberam Jesus como Senhor e Salvador. E nós queremos ver nesse texto, principalmente do verso 4 ao 9, 3 razões pela gratidão de Paulo. De modo geral, é porque eles conheceram Jesus Cristo, são crentes em Jesus. Mas Paulo especifica algumas características desses crentes que conheceram Jesus, características que nós também temos, porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E a primeira razão de gratidão de Paulo por aquela igreja é porque eles são ricos do conhecimento da graça de Deus. Irmãos, isso é um motivo de enorme gratidão. É ser rico do conhecimento da graça de Deus. E Paulo vai falar exatamente isso aqui. Recordando um pouco, no verso 3, nós falamos da bênção que o apóstolo deu para aquela igreja. Olha o versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bênção. Como é que ele abençoou a igreja? Com a graça de Deus. A graça de Deus é uma bênção. A graça de Deus, ela nos atingiu quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. Sem a graça de Deus, nós não teríamos condição de crer no Senhor Jesus Cristo. Depois de convertidos, depois que nós deixamos as correntes do pecado, embora sejamos pecadores ainda, o crente ele tem uma trajetória de vida para aprender sobre a graça de Deus que atingiu sua vida. Nós passamos a vida toda aprendendo sobre a graça de Deus em Jesus Cristo e aprendendo a viver esta graça. Porque é um amor tão grande que não cabe no ser humano. Nós não temos condição plena de colocar tudo na nossa mente, coração e emoções do que é a graça de Deus. Se tivéssemos, a gente aprende intelectualmente pelo texto da Bíblia. Mas viver esta graça é um aprendizado diário. E Paulo agradece porque aqueles irmãos, eles têm um rico conhecimento dessa graça. Agora, ao longo da epístola, a gente vai ver que eles têm que aprender a viver a graça de Deus na vida deles. Observe aqui no verso 4, Paulo diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Paulo agradece nas orações pela igreja de Corinto. Senhor, obrigado por aquela igreja. A palavra sempre reforça, não é uma vez ou outra, está sempre agradecendo. Agradece a Deus. Interessante que a palavra dou graças, agradeço, é uma palavra muito conhecida no meio cristão. É a palavra eucaristia. Já ouviu falar de eucaristia? Pois aqui é o verbo grego, eucharistel, é dar graças. Né? Então, roubaram essa palavra dos crentes, na verdade, porque ela é uma palavra do Novo Testamento e nós somos os que têm essa Eucaristia, no sentido de que damos graças a Deus por Jesus nas nossas vidas. E Ele dá sempre graças. Graças, a palavra graça, graça de Deus, aqui é o propósito primeiro dessa gratidão de Paulo.
Ainda no verso 4, a propósito da sua graça que se foi dada em Cristo Jesus. A palavra graça aparece em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Essa palavra, ela resume o amor de Deus pelo homem perdido. Essa palavra graça significa um presente, um favor, uma dádiva, um tesouro que nenhum homem poderia conseguir, e Deus deu. Teve um preço, Jesus pregado na cruz, o Filho de Deus, mas Deus deu. É baseado na graça de Deus, que a verdadeira religião, ela não é por obras humanas, é por obra de Deus. A conversão de um pecador perdido é obra de Deus. A força de um pecador para se santificar e buscar ser semelhante a Jesus é obra de Deus. Nós não temos condição em nós mesmos de ser como Jesus, ou de conseguir essa santificação por nós mesmos. É graça de Deus. A graça do Senhor, ela nos transformou completamente no dia da nossa conversão. Ela literalmente mudou o nosso ser e estamos sendo transformados dia a dia para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo agradece. Dou graças a Deus, né, por vocês, a respeito, a propósito desta graça. Veja, ela foi dada. Graça não é vendida, a graça não é conquistada. Eu não teria condição de ter esta graça, mesmo que eu fizesse o maior esforço do mundo, entregasse a minha vida para ter a graça de Deus, eu não teria se Deus não quisesse dar. Deus não vende, Deus não barganha, essa graça, ela é dada. E é isso que confunde o pecador perdido. O pecador perdido, ele não aceita. Como? Como? Passa a vida cometendo pecados, creio em Jesus, vai ser salvo? Graça de Deus. Lembra do ladrão na cruz? Foi exatamente isso. Óbvio que se ele tivesse crido, hipoteticamente falando, antes, ele poderia ter testemunhado do Senhor Jesus Cristo, mas Deus quis salvá-lo nos últimos momentos da sua vida, pregado numa cruz do lado do Criador do mundo e Salvador dos pecadores perdidos ali, o Senhor Jesus Cristo. Deus quis resgatar aquele bandido, fez coisas terríveis toda a vida dele, mas depois daquela morte, ele estaria com o Senhor Jesus Cristo, né, no paraíso, aguardando a ressurreição. Como explica isso? Que obras aquele homem fez? Nenhuma. É a graça de Deus. Vimos lá em Atos 18 que a igreja de Corinto foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua viagem, uma viagem missionária, e vimos ali alguns crentes. Por exemplo, em Atos 18, 7, nós ouvimos falar de Tício, o justo, que era temente a Deus, casa do lado da sinagoga, deu aporte ali para o missionário, quando foi pregar o evangelho. Vimos também Crispo, no verso 8, o principal da sinagoga, que creu no Senhor Jesus Cristo através da pregação do apóstolo ali. Lembra que Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, pregando o evangelho naquela cidade, para plantar essa igreja aqui, porque Deus disse para Paulo, tem muito povo nessa cidade. Já tinham aqueles que haveriam de se converter, só que tinha que haver a pregação do evangelho. E tinha também Sóstenes, que foi aquele que foi maltratado, espancado, porque ele apoiou o apóstolo Paulo ali. Os judeus tinham que descontar em alguém, descontaram em Sóstenes, que é mencionado aqui no verso 1. Então, tem nomes de alguns aqui que eram daquela igreja e certamente receberam essa epístola. E pensando neles, pensando na carta, é importante conhecer bastante sobre a graça de Deus na vida destas pessoas. E para falar sobre a graça de Deus, nós temos que ler alguns versículos e lembrar de alguns versículos lá da epístola de Paulo aos Romanos. Se Paulo agradece tanto pela graça de Deus na vida daqueles irmãos, nós temos que entender isso melhor, porque nós também temos que agradecer a Deus e ter um coração grato, porque a graça de Deus chegou até nós. Lá em Romanos 3, 24, nós lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos justificados. O que significa isso?
Significa que eu sou um criminoso e depois que eu recebi a graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, eu me tornei, ou melhor, fui declarado justo. Foi isso que aconteceu. Quando você creu em Jesus, numa linguagem do tribunal, nós, criminosos, fomos declarados justos, porque o justo recebeu a condenação no nosso lugar, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus para a nossa redenção. Essa é a redenção que há em Cristo Jesus. É o Evangelho. Olha Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui, em Romanos 5,15, Paulo está comparando a ofensa de Adão com a graça de Deus em Jesus Cristo. Por causa da ofensa de Adão, do pecado de Adão, toda a humanidade é pecadora. Não tem um bebê que nasça sem a natureza de pecado. E esse bebê, em pouco tempo, ele começa a mentir, né? Ele começa a desobedecer os seus pais, porque ele é pecador. Não tem um bebê que não faça isso. Vai crescendo e vai externando a sua natureza de pecado. Por isso que desde cedinho, essas crianças, as nossas crianças, têm que ouvir do evangelho em casa, principalmente na sua casa. A igreja dá um aporte, dá um suporte, a socialização com as outras crianças, adolescentes e jovens, mas em casa ele deve receber a instrução fundamental do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então veja, pela graça, pelo dom da graça de um só homem que é Jesus Cristo, muitos foram abençoados. A graça é de graça, é um favor que nós não merecemos. Romanos 11, verso 6, olha lá, Romanos 11, verso 6, diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. É muito claro aqui, né? Romanos 11, 6. Se é pela graça de Deus, essa salvação, a não condenação ao inferno, já não é pelas obras. Se é pela graça, não é por obras. Então não tem obras que eu faça, não tem obras que você faça que lhe leve à salvação em Cristo Jesus. É graça, é Deus quem dá, é bênção completa. Irmãos, nós devemos ser imensamente gratos porque a graça de Deus nos atingiu. E essa gratidão, e esta graça de Deus em nós, é o que nos move para ler a Bíblia, para obedecer a Deus, para buscar ao Senhor, para pregar o seu evangelho, para ter vida de oração. Se outra coisa vai te mover a obedecer a Deus, esse caminho não vai dar certo. O que nos move é a graça de Deus. Essa gratidão enorme por tudo o que o Senhor Deus fez por nós ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, no começo da epístola, diz: eu sempre dou graças a Deus pela graça que atingiu vocês. Esse é o principal motivo de gratidão da nossa vida. Olha ainda em Efésios capítulo 2, verso 5. E estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Salvo de quê? Salvo da pobreza? Não. Salvo da doença? Não. Salvo das mazelas sociais, das ideologias políticas, da guerra? Não. Salvo da condenação ao inferno. Essa é a salvação aqui, que é o maior medo que todo ser humano devia ter, é de ir para o inferno, passar a eternidade sendo consumido, e nunca se acaba isso, num sofrimento e tormento eterno, porque escolheram não dar glórias ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pastor, agora o senhor pegou mais pesado, né? Não, irmãos. Isso aqui não chega nem perto do que é o inferno. Se nós tivéssemos o vislumbre do que é o inferno, seríamos outros crentes. Os crentes seriam extremamente aplicados na obra do Senhor. E eu nem sei o que os descrentes fariam da vida, porque eles só poderiam crer em Deus
Pela graça de Deus. Não é verdade? Mas o fato é que essa graça, ela nos transforma de mortos em pessoas vivas. Você acha que é vivo? Claro, pastor. Pulsando aqui, né, medicamente falando, é vivo, né? Tá pulsando, tem sinais vitais, mas na lógica do Senhor, se você não tem a graça de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você está morto nos seus pecados. E é talvez por isso que a sua vida não faça sentido. E você está buscando sentido para a vida. Não vai encontrar. Porque só encontra sentido na vida, no Senhor, na graça de Deus, na salvação em Cristo Jesus, é que as coisas, elas vão se entrelaçando e encontrando, e aí está a verdadeira felicidade. Ela começa aqui, e ela se torna plena, irmãos, no dia em que estivermos eternamente ressurretos lá no novo céu e nova terra com o Senhor. Olha o que diz ainda, Tito 3,7, sobre a graça de Deus. Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, justificados pela graça de Deus, o favor presente de Deus, fomos declarados justos, embora criminosos e pecadores, nós vamos também nos tornar herdeiros do reino de Deus. Lembra quando Jesus estava nos evangelhos pregando? Ele pregava o evangelho do reino. Lembra da parábola do tesouro? As crianças nossas estudaram as parábolas ano passado. O homem chegou lá, andando por um campo, e esse campo não era dele. E o que foi que aconteceu? Ele topou num tesouro. Eita, tesouro aqui escondido, né? Bem, se o dono do campo soubesse que esse tesouro estava escondido, ele já teria pego, não é verdade? Porque aquele esconder um tesouro ali não era nem pirata, naquela época não tinha esses piratas ali que escondiam tesouro na ilha. Então, o que foi que ele fez? Esse homem que topou com o tesouro, ele pegou tudo que ele tinha, vendeu, pegou o dinheiro e comprou o campo. E aí ele ficou com o tesouro para ele. O que tesouro é esse? Esse tesouro é o evangelho do reino de Deus, que apresenta a graça do Senhor por nós, que nos dá essa vida eterna, seremos também herdeiros do reino de Deus na terra. Olhe ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o que nos define como crentes em Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. O que é que você é? Se defina. Já parou para pensar nisso? Quem sou eu? Você pode fazer um retrospecto da sua vida para definir quem você é, seus valores, sua história de vida, o que você construiu no seu nome, no seu patrimônio. Mas Paulo diz que pela graça de Deus sou o que sou. É a graça que nos define. Somos crentes em Jesus. Quem você é? A resposta é: sou um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu sou um salvo pelo sangue do Cordeiro. Eu fui abençoado com a graça de Deus, sem merecer tão grande salvação. É isso que eu sou. É isso que me define. E é o que Paulo está dizendo. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você vê quantas vezes ele repete a palavra graça aqui? É por isso que a gente está repetindo muito a palavra graça nesta meditação de hoje, porque a graça de Deus é o cerne do amor do Senhor por nós. Temos que entender esse conceito bíblico fundamental para conhecer Deus e para amarmos uns aos outros. Repetir 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que sou. Você é o que é porque Deus derramou a graça dele sobre você. Você crente em Jesus. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O apóstolo aproveitou. Você pode ser um crente que não aproveita a graça de Deus. Já parou para pensar nisso? Você não aproveita a totalidade dessa graça. Você não explora Deus na sua vida. Você pode ser aquele crente que vive ali, só na margem, não é? Só consumindo, usando essa expressão aqui, um pouquinho aqui e acolá,
da Escritura, sem muita vontade, tendo uma vida mais ou menos de oração ali, flertando com os pecados aí do mundo afora, você não está aproveitando a graça de Deus na sua vida, se você é crente em Jesus e vive dessa forma. Paulo está dizendo que essa graça que foi concedida a ele não se tornou vã, não se tornou inútil. Ele realmente se apegou ao Senhor em obediência e em execução dessa graça na vida dele. E a graça de Deus, irmãos, ela deve se materializar na nossa vida mesmo. Através da nossa fala, através do nosso amor para com os nossos inimigos, para com aqueles que querem nos maltratar. É aí que a graça de Deus ela vai se tornar cada vez mais atuante e abundante. E Paulo diz, por isso que eu trabalhei muito mais do que eles. Aí, 2 pontos. Perdão, ponto e vírgula. Todavia, não eu. Eliseu trabalhei, na prática foi ele, mas não fui eu. Foi quem? A graça de Deus. Porque se Paulo tivesse parado aqui, né, trabalhei muito mais do que todos eles, a glória era de Paulo. Quando se abre a boca para dizer, eu sou o que mais serve nessa igreja, eu sou o homem que mais ora aqui, a mulher que mais ora aqui nessa igreja, eu sou o maior pregador do evangelho aqui desta igreja. Sabe o que é que você está fazendo? Tirando a glória de Deus. Aí o que é que você tem que fazer? Glorifique ao Senhor. A glória de Deus. Você fez o trabalho, mas a glória de Deus. E o trabalho é para Deus, não é para nós. Não é para mim, não é para ninguém aqui. E é o que Paulo está dizendo. Mas a graça de Deus comigo. Se você serve ao Senhor Jesus Cristo no ministério desta igreja, em qualquer área, pregando o evangelho, orando, ensinando a palavra de Deus, discipulando os discípulos do Senhor Jesus Cristo, é Deus lhe usando. É a graça de Deus. Não é você, não sou eu. É Deus nos usando. O Senhor age em nós, irmãos. É maravilhoso viver a graça de Deus em nós. A graça de Deus, irmãos, é a nossa força. 2 Timóteo 2,1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo ensinando Timóteo. Nessa epístola, Timóteo estava bem fraquinho, envergonhado do evangelho, temeroso de ser preso, como o apóstolo estava sendo preso, estava preso nesse período. E qual o conselho dele para Timóteo? Fortifica-te. Mas como? Na graça de Deus que está em Cristo Jesus. É a graça que nos dá força. Devemos viver essa graça no meio do mundo. A graça de Deus ela é vivida no meio das trevas. E é por isso que Deus coloca muitos aqui para trabalhar em ambientes hostis. Talvez no seu trabalho tenha um grupo lá ao seu redor, fale muitas palavras indecentes e piadas horríveis. E é ali que você tem que inundar aquelas pessoas com a graça de Deus e brilhar com o amor do Senhor Jesus Cristo ali. Talvez você trabalhe num ambiente insalubre, de corrupção, e é ali que você tem que abundar e superabundar na graça do Senhor. Olha, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, sobre a graça de Deus e o viver no mundo. Porque a nossa glória é esta. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Na graça divina, temos vivido no mundo. A igreja de Corinto, e a gente vai estudar isso mais na frente, era uma igreja cercada de imoralidade. Era o costume dos gregos. Eram imorais. E muitos dos que se converteram ainda flertavam com a imoralidade e os pecados da imoralidade. E é por isso que Paulo escreve isso aqui aos Coríntios na segunda epístola. Na graça divina, eu vivo no mundo, no meio do sistema de pecado. E é esse o nosso estilo de vida. Por isso que falamos no outro versículo, a graça de Deus é quem nos define. O crente em Jesus, ele é crente em Jesus em todo o contexto.
Ele está lá, tem um ambiente terrível, trabalhou ali, é o trabalho da pessoa, então lá ela brilha e testemunha do Senhor Jesus Cristo. Vão ter as lutas, vão ter os embates, mas é ali que a graça de Deus vai se expressar através da vida daquele crente. Paulo estava ensinando isso aos coríntios. Observe então, 1 Coríntios capítulo 1, só que agora o versículo 5. Vimos o verso 4. Agora, voltando para o texto principal, 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Essa graça de Deus, ela se expressa neste enriquecimento. Em tudo fostes enriquecidos. Mas que riqueza é essa? Na prática, Paulo diz, em toda palavra e em todo conhecimento. Palavra de Deus, obviamente, e no conhecimento sobre Deus, obviamente. Então, quem vive a graça de Deus é rico dessa palavra e do conhecimento de Deus. É interessante porque vivemos numa sociedade onde as pessoas prezam pela riqueza. Resumindo, muitos definem a época em que nós vivemos como um período pós-moderno ou ultramoderno, ou de modernidade tardia. E esse período em que vivemos tem algumas características. Quando a gente fala período em que vivemos, você bota aí de 1985 para cá, da queda do Muro de Berlim para cá, de uma maneira mais positivista, é como se chama o período da pós-modernidade. E é um período em que as pessoas, elas entendem que alegria e felicidade, ela é igual a ter. Isso, na verdade, acho que em toda a história da humanidade foi assim, só que agora ficou muito mais profundo e reforçado e até defendido isso na sociedade global. Ter coisas é igual a ser feliz. Ter coisas é igual a liberdade. Como você vai ser feliz? Você tem que ter dinheiro. Vixe, pastor, então é pecado ter dinheiro? Não. Mas é pecado fazer isso aqui. Lucas 12, 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Paulo agradece a Deus porque esses irmãos têm a graça de Cristo Jesus na vida deles e foram enriquecidos de palavra e de conhecimento de Deus. São ricos do conhecimento do Senhor pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem desta parábola aqui, a quem Jesus está contando, ele achava que felicidade era igual a riqueza. Eu tenho muita coisa, muitos bens. Diz a parábola que ele já era rico, ficou mais rico ainda, destruiu os celeiros, fez celeiros maiores ainda e disse, essa é a vida, essa é a alegria. Não se engane. Mais uma vez, não é pecado ter coisas, certo? Não é pecado. Nunca você vê isso na Bíblia, certo? Mas o pecado é colocar as coisas e o recurso no lugar de Deus. Isso é pecado. Se sua felicidade está nas coisas e não em Jesus Cristo, você já está em pecado. Você nem precisa ser rico. Basta ser um pobre besta, né? Que é o pobre que acha que é rico, né? É aquele que não tem R$1 na conta e gasta que só. É o pobre que não entendeu que é pobre. Então, a ideia aqui, você tem que entender. O Senhor tem que estar em primeiro lugar, certo? E as coisas, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Essa é a lógica aqui. Essa parábola Jesus contou para um homem. Esse homem, ele chegou para Jesus e disse, mestre, resolve a questão da minha herança. E Jesus respondeu, mas quem me colocou como juiz para resolver essa questão de herança de vocês? Cuidado com a avareza. Foi o que Jesus falou para aquele homem. Aí você fica, mas qual o problema? Pediu para Jesus resolver uma questão. Eu disse, não. Se você tem o Filho de Deus ali na sua frente, você vai querer que ele resolva uma questão financeira? Se você tem o Filho de Deus na sua frente, você vai pedir, Senhor, me salva.
Não é verdade? É isso que você vai pedir para Jesus Cristo. Mas aquele homem tinha uma coisa mais importante do que Jesus na vida dele: o dinheiro. A herança que o irmão dele deveria dar e não deu. Até talvez ele tivesse correto na causa dele, não entro nessa questão, mas ele não quis saber da salvação em Cristo Jesus, ele quis saber do dinheiro. Paulo está dizendo: graças a Deus por vocês que receberam a graça de Jesus na vida de vocês e foram enriquecidos da palavra e do conhecimento. Devemos ser enriquecidos em Jesus Cristo. Como? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então tem que habitar ricamente a palavra de Cristo. Não é para habitar pobremente a palavra de Cristo. Você acha que a palavra de Jesus habita ricamente na sua vida? Pastor, não está tão rico assim da palavra, não, meu coração. Então mude seu estilo de vida. Procure conhecer mais do Senhor Jesus, ter vida de oração, porque senão você nunca vai realmente entender a maravilha da graça de Deus na sua vida. Você vai ser sempre aquele crente que nunca percebeu como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque você ainda vive flertando com os pecados dessa vida. Lá em Efésios 4,13 diz que nós devemos buscar a varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Jesus é a nossa medida. Em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos, os crentes, têm a mente de Cristo. Então, tudo isso, irmãos, é riqueza. Enriquecidos em Cristo para glorificar o Senhor nosso Deus. Ricos do conhecimento da graça de Deus, por isso que Paulo agradeceu a Deus pela vida daqueles irmãos. Ao longo da epístola, a gente vai ver que eles cometeram muitos pecados, mas apesar disso, ricos da graça de Deus. Mas um outro motivo de gratidão, além de termos a graça de Jesus, além de sermos ricos nesta graça, devemos também agradecer a Deus por sermos confirmados na fé em Jesus Cristo. O que é isso? Olha o verso 6, 1 Coríntios, volta lá para o texto inicial, capítulo 1, verso 6. Nós vimos esse primeiro aspecto, razão do por que Paulo agradece a Deus pela vida dos coríntios. Ele agradece porque eles são ricos do conhecimento da graça de Deus. E agora a segunda razão porque Paulo agradece pela vida dos crentes de Corinto, porque eles foram confirmados na fé em Jesus Cristo. Confirmados na fé em Jesus Cristo. Olha o verso 6 e o verso 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse texto que diz que não falta à igreja de Corinto nenhum dos dons. Mas isso não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é o que diz no verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E essa expressão tem sido confirmado, que é um verbo, aparece no verso 8, que a gente vai ver no último tópico. O qual também vos confirmará até o fim. Não basta, isso já é muito, né? Você crê no Senhor Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Só que essa fé em Jesus, ela deve ser confirmada. Na linguagem do Senhor Jesus Cristo, o que é uma fé confirmada? É uma fé que produz frutos. É uma fé que produz frutos. Você creu no Senhor Jesus Cristo. Amém. Ficamos muito felizes porque você creu no Senhor Jesus, obra de Deus na sua vida. Agora você, naturalmente, pela ação do Espírito Santo, vai produzir frutos. Você não deve produzir frutos pela pressão pastoral. Pastor direto ali, produz fruto. Isso não é saudável. Você não vai produzir fruto pela pressão das pessoas. Você tem que produzir fruto por causa da graça de Jesus na sua vida. O Espírito Santo de Deus habitando em você.
Essa expressão confirmar significa validar, verificar, estabelecer. Uma fé confirmada é uma fé verificada e muitas vezes através do tempo. E Paulo dá graças a Deus, porque aqueles crentes de Corinto têm uma fé confirmada. Pergunta para você: sua fé é confirmada? Você já foi provado e testado e permaneceu firme em Jesus Cristo até hoje? Se no seu coração aí você está respondendo sim, graças a Deus, né? Eu me lembro quando eu tinha lá pelos meus 15, 16 anos, eu fiquei pensando, será que eu sou crente mesmo? Cadê minha carteirinha de crente? Porque na minha igreja não dava carteirinha de crente. Tinha outras igrejas que davam. Eu fiquei preocupado, será que eu sou crente? Cadê minha carteirinha, né? E depois eu percebi que é através dessa confirmação que nós realmente entendemos que cremos no Senhor Jesus Cristo. Olhe, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, sobre ter uma fé confirmada. Veja que ter uma fé confirmada não depende de mim nem de você, mas depende de Deus confirmar essa fé. Segundo aos Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Percebe? Lendo de novo, 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, ou seja, nos escolheu, é Deus. Então foi Deus que confirmou que o apóstolo é crente e é apóstolo e foi escolhido para servir. Foi Deus que fez essa confirmação, não foram os homens. Então quem confirma que você é crente no Senhor Jesus Cristo é Deus que confirma isso na sua vida, lhe dando força na graça de Jesus para perseverar na fé até os dias de hoje. É o Senhor que confirma. Uma fé confirmada, ela retira qualquer dúvida sobre a sua salvação. Se algum dia já teve dúvida sobre a salvação, às vezes os crentes têm dúvidas sobre a salvação em um momento ou em outro da sua vida. Às vezes é no início da conversão, às vezes é quando certos crentes cometem pecados e você pensa, Deus não vai perdoar esse pecado. Aí você começa a ter uma crise na sua salvação, mas Deus vai confirmando na sua vida que realmente você creu no Senhor Jesus Cristo. E tendo uma fé confirmada, o que é que se espera dos crentes que têm uma fé confirmada, verificada, selo de qualidade? Vai viver pela fé. Colossenses 2, verso 6, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, confirmados na fé, se eu recebi Jesus como meu Senhor, a lógica é que eu vou andar em Jesus Cristo. Eu vou andar como Jesus Cristo. Eu vou andar ligado ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse que estaria conosco todos os séculos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está em nós numa união mística. Jesus está conosco todos os dias, sim. E o Espírito Santo também. Então, se você crê em Jesus, você anda em Jesus. Todo dia. Isso é uma fé confirmada. Se você se torna crente só no domingo, é o momento de você refletir na sua vida se realmente você creu no Senhor Jesus Cristo ou se você é só um religioso. Se você é só um religioso, um evangélico, uma pessoa que gosta das Escrituras e que frequenta a igreja dos crentes, isso não quer dizer que você creu no Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus implica transformação de vida e uma transformação radical. Radical. Não é uma transformação mais ou menos. Transformação radical, onde você deixa os seus pecados para viver para a glória de Deus. E você faz isso não por constrangimento, não por pressão psicológica do pastor, vem aqui na frente, eu vou orar aqui. Não. Você faz isso porque o Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele te transforma de tal maneira e você não consegue mais viver carregando aqueles pecados. E você suplica para Jesus lhe salvar. Essa é a genuína salvação que aconteceu nas nossas vidas
E que, se fomos salvos, vamos andar em Jesus, porque a nossa fé foi confirmada. Perceba, então, como Deus age, e é maravilhoso agindo nas nossas vidas, confirmando a nossa fé. Olha Hebreus 13, verso 9, ainda sobre essa fé confirmada. Quem tem uma fé confirmada, olha o que acontece aqui. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Quem tem uma fé confirmada, não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13, 9. Porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Nosso coração tem que estar confirmado na graça de Jesus. Firme, né, verificado, fortalecido na graça do Senhor Jesus Cristo. Crentes assim não se envolvem com doutrinas, ensinos estranhos, ensinos errados. Aí ele diz, e não com alimentos. O que é isso? Era o ensino do judaísmo do Novo Testamento, que dizia que se você guarda a lei de Moisés, você é salvo. Então, se eu comer os alimentos lá de Levítico capítulo 11 e me circuncidar, isso pensando no Novo Testamento, eu serei salvo. Trazendo para os dias de hoje, é a ideia de que se eu guardar certos regulamentos éticos, eu estou salvo. Não. Não. Ah, mas se eu for bom com uma pessoa pobre, ah, mas se eu der um dinheiro para uma instituição de caridade, ah, mas se eu faço essas benesses todas, eu serei salvo. Não. Porque nem o ser humano faz isso com um coração honesto. Vixe, pastor, julgou toda a humanidade, né? Não, é porque a Bíblia diz, né? Não procede bem nenhum do nosso coração. Então, quando uma pessoa faz algo assim, provavelmente é porque quer aliviar sua consciência dos pecados que carrega. E achando que fazendo essas ações de caridade vai aliviar o peso dos seus pecados. Não vai. Porque só Jesus na cruz é quem alivia, carrega, tira o peso dos nossos pecados. Então, crentes com o coração confirmado não se envolvem em doutrinas estranhas. A nossa fé, ela é confirmada em Jesus Cristo através de um método muito difícil, mas é um método que Deus usa para confirmar, verificar a fé dos crentes. Só que esse método nós vamos ver só no próximo domingo, método para ter uma fé confirmada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe a sermos gratos a Deus, porque a graça do Senhor nos atingiu e por termos uma fé confirmada. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia e pelo teu tão grande amor. Obrigado, ó Pai, por estarmos hoje aqui reunidos para glorificar o teu nome. Falar da tua graça, ó Pai, é tão maravilhoso. Pena que o nosso tempo é limitado. Falar, Senhor Deus, de como o Senhor cuida de nós, de como o Senhor opera nas nossas vidas, de como o Senhor salva o pecador perdido. É maravilhoso, Senhor Deus, que o Senhor salve aqueles que ainda não creram no teu nome, ó Pai, por tua graça e misericórdia. E a nós, ó Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos gratos, porque a tua graça nos atingiu. Que esse seja o nosso grande motivo de gratidão. Que o Senhor nos ajude a sermos gratos, porque somos crentes até hoje. E não porque somos bons, mas porque a nossa fé foi confirmada pelo Senhor. É o Senhor que nos carrega pela tua graça também. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos e andarmos no Senhor Jesus Cristo. Ajuda, Senhor Deus, a expressar a fé em Jesus diariamente, nos contextos da nossa vida, em casa, no trabalho, em qualquer outro contexto. Que o teu Santo Espírito nos fortaleça, que eu te oro e peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Teremos um tempo de oração silenciosa, converse um pouco mais com o Senhor. Deus te abençoe e uma boa semana.